noite. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do livro Campo Redondo, 60 anos de emancipação política. Uma narrativa contada por seu próprio povo. Você faz parte de nossa história. Tornar viva a memória da nossa história foi o primeiro pensamento em organizar o livro sobre Campo Redondo, os 60 anos de emancipação política. Uma narrativa contada por seu próprio povo. Nele, relatamos vários depoimentos de pessoas que não nasceram nessa terra, mas que adotaram como seu lugar para viver e criar sua família. Os fatos históricos são mais um tesouro a ser lembrado pelos leitores e leitoras. Nossa geografia é revelada no dia a dia dos campos redondenses. Seus vários aspectos social, econômico, político, educacional e religioso, e também esportivo, como também a arte e a cultura produzida e vivenciada, que nos tornou lutador, hospitaleiro, cheio de fé, numa terra abençoada por Deus, localizada na região Trairi, da Corborema, Potiguar. Irreverente, polêmico e sonhador, esses adjetivos são peculiares à pessoa do professor George Araújo. Sujeito este, carismático e muito extrovertido. Faz de tudo um pouco para apimentar nossa conversa. No entanto, é amigo de todos e muito com ele pode contar. Pois é aquele que chega sem avisar e aconchega-se para ficar. Diante das dificuldades, é sereno sem deixar o jeito moleque de ser. É um lutador persistente e também teimoso, que corre atrás dos seus ideais, mesmo que esse mais adiante perca o valor. Mas o que importa é sentir o sabor de descobrir, desvendar, revelar. Assim é este jovem professor, um experiente professor e comunicador que escreve sua história na trajetória da vida sem perder a responsabilidade e transmite com entusiasmo o que a vida lhe ensina. Nesse momento, queremos convidar para formar a mesa representado os demais setores da comunidade. George Araújo, o organizador do livro. Simone Soares, diretora da EMAS. Islândia Marisa, vice-diretora da EMAS. Também Francisco Pinheiro, professor colaborador. Renan Luiz, prefeito de Campo Redondo. Você pode vir representar. Isso. Silvânia Carla vem aqui. Silvânia Carla, representando a prefeitura. João Maria, compositor do hino oficial de Campo Redondo. Também Daniel Santos, poeta e empreendedor. Agora, convidamos a todos os representantes para ouvirmos a exibição do hino oficial do município de Campo Redondo, cantado pelos compositores João Maria, Paulo José Dantas e pela cantora Vanessa Alves. Compareceu, João Maria vai ter que... O microfone, vamos lá. Pessoal, é porque o espaço aqui é pequeno e não tem como colocar outras personalidades, todos os PDC estão aqui, tá bom? É apenas uma representação da comunidade, tá bom? Na hora. Vamos ouvir o hino com a voz de João Maria, você pode acompanhar na folhinha que vocês têm aí, tá? E tem aqui também, vamos lá. Boa noite a todos. Tá pronto, João Maria? Pode soltar o playback. Agradecendo essa rica oportunidade e o convite de estar aqui. Mas qualquer pessoa pode cantar esse hino, não é obrigação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Cidade do interior.
1917, emancipada em 26 de março de 63, fundada em 1917, emancipada em 26 de março de 63. Como eu te amo, Campo Redondo, és tão tranquila de um povo varonil. És bela, aconchegante, Campo Redondo, lugar belo do Brasil. Campo Redondo, lugar belo do Brasil. Campo Redondo, lugar belo do Brasil. Bom, continuando, agora ouviremos uma declaração de versos pelo poeta campo-redondense Daniel Santos. Seja em um momento triste ou na hora de alegria, todos param para escutar, pois é sempre bom apreciar o verso de uma poesia. Meu boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, ao lado do nosso povo, recitando, escutando e aprendendo. E dando um flash da memória, hoje em especial, contando a história de Campo Redondo. Nossa história política, que se mistura com nossa história de vida. Não, eu não nasci há 10 mil anos atrás. Porém, conheci pessoas que viu de perto a nossa história. Conheci pessoas que chorou quando viu Pedro Santana perder a eleição para Manuel Norberto. E digo mais a vocês, conheci pessoas que foi no ramal ver o presidente Médici na construção da BR-226. E a história das eleições jamais vão ser esquecidas. Quem lembra, use a cabeça, vote em Otacílio. Aloysio Eloy Rodrigues, ser humano sem vaidade. Sua marca sempre foi fazer muita caridade e ajudar a sua gente, era sua marca de verdade. E esse ficou marcado: cidade limpa, povo educado. Infelizmente, a tragédia também faz parte da nossa história, pois no dia 12 de julho do ano 2003, em uma tarde tristonha, uma tragédia se fez. Francisco Rodrigues da Rocha, a morte o tragou de vez. A chuva que está caindo, tico-tico a pingar, pois ele deixou a vida para na história entrar. Felinto sucedeu, o Elbe veio em seguida e concluiu seu mandato, e veio a Onda Azul com Carlinhos, isso é um fato. Depois disso, meu amigo, os Bacurau se apossou, e na cadeira de prefeito somente ele sentou. E todos sabem da história, entra doutor, sai doutor. Alessandro, 2 mandatos, a cidade governou, e na eleição mais recente, doutor Renan novamente a eleição que ganhou. Finalizo agradecendo, aqui com muita alegria, trago a história do nosso povo, relatada em poesia, pois sendo filho de nascimento ou filho por adoção, nossa história é composta por pessoas que têm Campo Redondo no coração. Meus amigos, finalizo dizendo que estou contente. Nunca pare, não desista, vá à luta, siga em frente. Receba um grande abraço deste Campo Redondense.
Seguindo, convidamos o professor e organizador George Araújo para falar um pouco sobre o livro que conta a trajetória dos 60 anos de emancipação política que está sendo lançado nesta noite. Pessoal, muito boa noite, obrigado em nome de Islândia, Marisa, aqui, do nosso querido professor Pinheiro, nosso casal aqui maravilhoso, que a gente está tentando formar na 87, para que a gente possa no futuro, com minha aposentadoria, eles assumirem o Jornal do Meio Dia. Gosto também de fazer versos, essa também é a minha sina, mas vou parar por aqui, porque Daniel Santos já botou lá em cima. Bom, primeiro que tudo agradecer ao meu Deus. Você sabe que eu sou fiel a um Deus vivo e verdadeiro. É um Deus que não é de pedra nem de pau, é um Deus que mora no coração da gente e não força nada. Ele faz maravilhas, prodígios e sinais. Basta você crer. Eu estou aqui com o coração pesado, um coração triste. Mas, no entanto, eu disse, Deus falou comigo hoje à tarde, quando chegava em casa cansado, depois de uma labuta grande para tornar esse lugar um ambiente mais agradável para vocês, que vocês estejam gostando desse momento, porque só ouviu que já ouvimos aqui, esse hino maravilhoso, que eu fui um guerreiro também lá na rádio, pedindo para que os nossos queridos vereadores, muito obrigado, vereadores, por ter acatado esse hino maravilhoso que toca meu coração. Eu tenho um poema que fala da emancipação também, mas não chega nem perto desse belo hino que eu levantei a bandeira e, graças a Deus, nossos queridos vereadores aprovaram. Eu tive o privilégio de ser testemunha viva de que em Campo Redondo agora tem um hino para ser celebrado, para ser exibido em todos os eventos esportivos. Tem que tornar isso, viu, vereador Preto, vereador Norberto, tornar obrigatório a exibição do hino de Campo Redondo em todos os eventos educacional, cultural, esportivo, o que for. Porque os jovens precisam aprender a reconhecer a nossa história, viver, ser patriotas de verdade. Eu sou, minha mãe me ensinou isso, amar a Deus, primeira coisa. Eu sou servidor de Cristo, eu sou servidor do Evangelho, sem fronteiras. Eu não sou servidor de Cristo dentro de igreja, você sabe, né, pastor Irã? Pastor Irã, eu gosto muito do pastor Irã, que a gente celebrou muito tempo na Igreja Batista e a gente sempre deu bem, dois guerreiros, né? A gente botava cadeira, tirava cadeira, botava tijolo, tirava tijolo. Eu tive o prazer de, naquela época que eu congregava na Igreja Batista, de transformar aquela igreja num templo lindo que é hoje para todo o Brasil. É um exemplo de luta dos irmãos. Isso é bonito de ver, todos os irmãos unidos, é assim. E eu quero, antes de tudo, agradecer ao meu Deus e celebrar essa mulher, Dona Marinete Alves da Silva Araújo, que eu levo. A minha tatuagem não é feita por homens aqui na terra. A minha tatuagem é essa mulher que fez uma marca profunda no meu coração e jamais vai se apagar. Eu não preciso de tatuagem esculpida por homens aqui na terra. A tatuagem que ela fez em mim é a tatuagem que levo para a vida inteira. A tatuagem de responsabilidade, de trabalho, de fazer acontecer, de ser fiel, de fazer as coisas sem esperar nada em troca. Aqui nessa escola, eu agradeço a Deus pelas diretoras que já passaram, e eu nunca neguei, acho que Islândia sabe disso, né, Islândia? Eu nunca neguei nada assim, precisou de mim, eu estou lá. E eu não podia deixar de fazer aqui, porque a maioria desses textos, 30% a 50% desses textos aqui, foram tirados de trabalhos da escola Arioine, foram feitos pelos nossos alunos. Cássio é testemunha disso, trabalho que ele fez pelo professor Pinheiro, que eu descobri por acaso, aqui olhando as escrituras do nosso amigo Pinheiro, os textos que ele fez. Infelizmente o pendrive apagou, deu um problema, mas seriam muito mais textos aqui nesse livro.
grande colaborador, meu amigo Pedro vai falar um pouquinho daqui a pouco. Gente, esse livro está dividido em várias partes. É a nossa história, é a nossa geografia, tem as nossas tradições, tem o nosso hino com prazer, eu tive que colocar com o maior prazer do mundo para viralizar. A gente precisa viralizar o hino de Campo Redondo em todos os eventos. Que coloca aí, viu, Preto? O seu segundo mandato, Norberto Neto. Eu estou muito feliz por vocês terem renovado seus mandatos, viu? Porque vocês estão fazendo a diferença na história política de Campo Redondo. É assim que se faz. Trabalhar pro bem do povo, sem olhar ninguém e fazendo acontecer. Tá lá, ó, o nosso futuro vereador ali, quer dizer, já eleito pela vontade do povo, Derek Souza. Gente, futebol tá aqui. Tem as histórias do futebol. Desde o início, tem a história do Ariane, tem biografias das professoras que já partiram e as que estão ainda, que fizeram história dessa escola. Na escola do Dr. Zé Borges. Tem da rede municipal. Bom, vocês vão descobrir o resto que eu não vou falar tudo, né? Ei, tem a história da cachorrinha Piabinha, tá aqui. Tem história que José colocou no blog, que eu fui lá buscar, JS, por isso você está aqui. Porque eu não posso deixar de agradecer a cada um. Ei, esse livro não foi escrito por mim não, pessoal. Aqui, ó, está, olha como é que diz aqui. Campo Redondo, 60 anos de emancipação política, uma narrativa contada por seu próprio povo. Não sou eu sou organizador, como bem falou o nosso amigo Felipe, o meu sucessor no Jornal do Meio Dia e no Jornal das 18 horas. E é um prazer deixar para você, que eu já disse ao diretor que eu estou me despedindo da rádio. Viu, Elber? Esse é o culpado. Esse aqui é culpado de eu estar na rádio, esse cidadão aqui, viu? Eu estou na rádio há 15, quase 20 anos. Culpa desse cidadão aqui. Que eu peço desculpa que eu não votei nessa eleição, porque eu tinha um compromisso comigo, a minha esposa. Eu disse, primeiro que passar aqui também, ele já foi lá em casa. Foi esse cidadão aqui que chegou na minha casa. Eu morava com a minha ex-esposa, dona Lenise. Não está aqui porque tem algum probleminha para resolver, mas esse cidadão chegou lá em casa. Rapaz, você não quer fazer um jornal com o Franco Anigley, não? Rapaz, eu disse, rapaz, dá certo isso. Pois começamos, até hoje, não sai da minha cabeça mais. Eu me apeguei tanto que eu sou professor, amo ser professor, mas minha terapia é a rádio. Paulo, você já está viciado, viu, Paulo? Não veio para isso não, você está viciado. É um vício bom, porque a gente comunica. Está lá a Michelle Adriana ali, também participou com a gente, é bom demais, gente. Ei, não tem remédio. Eu saio de casa com a cabeça quente, chego na rádio, esfrio a cabeça, viro uma nova pessoa. Mas não vou falar muito não, pessoal. Gente, vocês vão pagar quanto hoje para sair daqui com esse livro? Nada. Não vou pagar nada. Sabe por quê? Porque isso aqui é um presente que nós estamos dando ao Portal Campo Redondo, que não quis usar dinheiro público para fazer a história de Campo Redondo. Chegando aqui, meu amigo Carlinhos da PAMI, Carlos Roberto, eu chamo ele de Carlos Roberto Lucena. Senta aqui, Carlinhos, já tem lugar por aqui. Tem um lugarzinho para Carlinhos e família? Vamos lá, tem ali, Carlinhos, ali. Eu já tive muitos embates políticos com o Carlinhos na época da eleição, mas hoje nós somos grandes amigos, graças a Deus. Aquelas indiferenças passaram e a gente tem que ser isso, pessoal. A gente tem que baixar as bandeiras e amar as pessoas. José também teve um arranca-rabo, não foi, José? Mas eu cansei de ter arranca-rabo com o Josiel, agora eu sou parceiro dele. Eu combino tudo com ele agora. Até na rádio já é convidado para a próxima eleição, já está com a agenda para fazer o resultado das eleições. Se eu estiver vivo, né? Primeiro. Obrigado a todos aqui, ó. Eduardo, o nome da Pascom, está por aqui. Que revolucionou a Pascom, Campo Redondo. Eu não nego nada. Olha, você precisou, a rádio está sempre. A igreja do pastor Vicente, desculpa, pastor, não ter transmitido seu culto de festa. Gente, a nossa rádio tem um trabalho brilhante na nossa cidade. A gente leva a missa para vários lugares do mundo através da Pascom Campo Redondo. Isso é um serviço
maravilhoso. Pessoas que não podem vir para a igreja, estão acompanhando em sua casa. Por isso que eu sou apaixonado pela rádio comunitária. Eu sou apaixonado porque ela ajuda as pessoas, ela transmite informação, ela dialoga com a sociedade. Caerne, libera essa água, Caerne, pelo amor de Deus. A gente pede. Está aqui, a Caerne está aqui, pessoal. Cadê Valtécio? Eu convidei Valtécio, eu não pude vir não, bichinho. A Caerne está aqui, a Cosene está aqui, a história da Cosene, está aqui a história dos Correios não, do cartório único, que começou lá com a família do seu Norberto. Simone participou, hoje está aposentada, deixe ela, é aposentada. Bom, sem prolongar muito, eu vou parar porque tem Pinheiro aqui, e tem Islândia que vai falar um pouquinho. Gente, 0800. Vocês vão sair com o livro aqui. Agora, se você quiser entrar em contato comigo depois, a partir de segunda-feira, tem que pegar o livro hoje. Porque a partir de segunda-feira eu vou vender, viu? Porque eu tenho que pagar a minha conta, né? Tem que pagar a conta da empresa lá. Por sinal, eu estou devendo hoje, tem que mandar ainda hoje o restante do dinheiro lá. Obrigado, Josinaldo. Obrigado, viu? Jana Ferreira. Tita, que eu fui vice com o maior prazer dessa senhora aqui, maravilhosa, Tita, diretora aqui, ex-diretora do ION. Nós fizemos uma parceria, a gente comia aqui com latinha de leite, de doce, mas Deus fez mudar a história da escola ION. Bom, eu vou parar porque... Felipe, você é meu sucessor no Jornal do Meu Dia, às 18 horas, daqui a 4 anos, Paulo. Tchau. Morreu. Eu vou sair da rádio. Vocês dois. Pegou para lutar na escola. Obrigado, pessoal. Gratidão a todo mundo aí, viu? A palavra está facultada às autoridades e homenageados presentes neste momento. Gostaríamos de ouvir a mensagem da diretora Simone Soares e da vice-diretora Islândia Marisa. Vai falar. Boa noite a todos. Gente, eu vou ser sincera, eu estava na torcida para George se estender até Simone chegar, porque eu sou péssima para falar em público, né? Apesar de ter resolvido ser professora, né? E eu não nasci com toda a comunicação, né, que George, que Lindo Duarte tem. E eu estou descobrindo também meus ex-alunos, né? O menino que era calado, que mal falava em sala de aula. Não sou filha da cidade, gente. Eu sou adotada. Eu gostei da expressão, né? Eu fui adotada pela cidade. Apesar de ter família aqui, né? Eu cheguei em 2008. E de 2008 para cá, eu sempre me surpreendo. Porque eu lembro bastante do que minha mãe dizia. Campo Redondo é uma cidade de gente talentosa. Gente da música, gente das letras e principalmente gente que ama e que enaltece a cidade. Então eu acho que a cidade tem muita sorte, né, de ter pessoas como George, pessoas de coragem, que empreendem, escrevem, porque escrever é um ato de coragem, né? Então eu deixo aqui meus parabéns, né, para George. É uma alegria estar participando de um momento desses. E principalmente para a cidade de Campo Redondo, uma cidade repleta de talentos e de gente que muito se orgulha e orgulha a sua cidade. Parabéns, George. A diretora Simone Soares, viu? Vim pra cá. Vou ficar aqui na frente, assim, né? Quer você aqui? Primeiro, peço perdão pelo atraso, eu estava ali ajeitando as quietudes, gente. Aí, né, atrasou um pouquinho aí, Samanta. Mas, mais nada, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa escola. E a gente fica muito feliz que esse ano, né, é o segundo lançamento do livro aqui na escola, né? Então, assim, como escola, a gente fica feliz por esse ato, né? Um professor lançando um livro. Então, George é essa pessoa assim, irreverente. Ele é muito irreverente, ele é brincalhão, mas ele é uma pessoa altamente inteligente. George
esse filho, né, que a gente chama de filho, esse filho dele, ele vem há muito tempo gestando ele, há muito tempo. Né? E hoje chegou o grande dia do lançamento, né, dessa obra. Uma edição, mais uma edição, né, uma segunda edição. Acredite se quiser. Né? Então, assim, uma super edição. O livro está lindo. Né? Muitas histórias a ser contadas aqui dentro. Né? Falam de muito de vocês aqui presentes. Eu acredito que quase todo mundo está sendo homenageado aqui. Né? Ele tem essa sensibilidade de ver, né, todos nós e colocar na página do livro. Então, assim, parabéns a George, né, por essa obra-prima, né, e que a gente prestigie, que a gente leia, né, com carinho, porque tudo isso é o sonho. Um sonho que se torna realidade mais uma vez. Então, sonho que se vive junto se torna realidade. E ele viveu isso aqui, não é, Reginaldo? Ao longo de muito tempo com a gente. E ele falava tanto. E a gente, será que vai acontecer? Aí esse ano, ele sai esse ano. E está aqui. Né? Passado, só que... Graças a Deus, está aqui. E a gente fica muito feliz, George, por você, né, por você ter conseguido realizar esse sonho. E que venha outros, né? Que venham outros meninos desse. E vamos lá, né? Prestigiar, né, o que está aqui dentro. E que a gente realmente tenha boas leituras e mais, ótimas recordações. Porque aqui fala da gente, fala do ontem, né? De pessoas que fizeram a história, construíram o Campo Redondo ao longo desse processo histórico. E que a gente sabe que muitas pessoas, talvez que estejam aqui, está esquecida aqui, mas ele não esqueceu, porque ele e Pinheiro estiveram lado a lado, né, os dois, e Pinheiro lembrava George, fulano de tal, esse grande, e aí foi, e está aqui. Então parabéns, George, mais uma vez, e que tenha sucesso no seu livro, né? E obrigada a todos pela presença na nossa escola, para mais esse momento, para nós é muito importante, né, o lançamento do livro na nossa escola. Obrigada. Sempre. Dando continuidade à cerimônia, convidamos o professor Francisco Pinheiro para um breve depoimento histórico sobre o município de Campo Redondo. Agora com você. Bota a cachorra para funcionar. Boa noite. Gostaria de tudo agradecer a Deus por este momento e a todos que estão presentes. Eu gostaria de iniciar com uma frase de um grande poeta gaúcho, que foi também jornalista e tradutor, Mário Quintana. Ele afirmava sempre que os maiores analfabetos não seria, aliás, os maiores analfabetos é os que aprendem a ler e não leem. Então, nós não podemos ter uma obra e fingir que nunca viu e viver como vivia, porque não dá, né? Sobreviver assim. Também, falando de poesias, o primeiro livro escrito no mundo foi na Suméria, e foi o poeta grego Homero que escreveu, falando sobre um rei lá da Mesopotâmia, que hoje fica localizado no país do Iraque e do Kuwait. E o rei era... O poema é Epopeia de Gilgamesh. Foi o primeiro livro escrito no mundo. E ele foi escrito em cerâmica. Não existia o papel ainda. E foi escrito lá na Suméria, porque foram os primeiros povos que ocuparam o mundo antigo. E depois, aqui no Brasil,
O primeiro livro escrito foi em 1810, por Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu Marília de Dirceu. Aí vocês podem perguntar, mas antes, quem mandava no Brasil era o rei de Portugal, e não permitia que tivesse impressora no Brasil. E todos os escritores escreviam as suas obras e levavam para ser impressas em Paris ou em Lisboa. Nós tínhamos que conviver esse período e hoje estamos na época moderna, tudo muito diferente. E parabenizar o professor George, porque pelo que eu entendi, Obrigado. ele quis dizer que não era escritor, mas eu entendi que é amante da escrita. Eu escrevo, mas não sou escritor. Mas parabéns, porque é importante a gente ver nos livros de história antiga, a partir da pré-história, a Grécia Antiga, a Mesopotâmia, a Grécia, Roma. É muito bom estudar a Bíblia, o planeta Urano. Mas eu acho inadequado não estudar a história do município nem a história do Rio Grande do Norte. Antes que eu entrasse aqui conversar com o Dom Maria, eu estava conversando com ele falando que eu, quando fui fazer o cursinho de História na universidade, a professora do Rio Grande do Norte, a professora que veio dar aula da História do Rio Grande do Norte, foi uma professora do Rio de Janeiro. E eu, até aquele momento, eu não achava de que me envergonhar. Porém, daquele dia, naquela primeira aula, eu me envergonhei, porque vi uma professora do Rio de Janeiro transmitir a história do Rio Grande do Norte. Não é que ela não soubesse, mas é que quanto mais ela se expressava, mais eu me envergonhava. Porque quem era para saber éramos nós, e não a professora que veio lá do Rio. Então, é natural que a gente estude também a história do Rio Grande do Norte. E aí, George pediu para ajudar ele, coloquei algumas páginas de conteúdo, mas acontece que ele pediu para falar um pouco, porque ele escreveu apenas da fundação da cidade até os dias atuais, não foi? Isso. E ele gostaria muito que eu falasse para ele, no momento que ele estava escrevendo, não era só esse assunto, ele queria que eu falasse o tempo da colonização portuguesa nesse território de Campo Redondo. Que já hoje, no momento, eu não tenho essas condições, mas eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer um documentário e iniciei a fazer. Acontece que no início do descobrimento do Brasil, o nosso território também era repleto de índios, principalmente das tribos Tarairingu e Cariris, e vinha da Serra da Tapuia até a Serra dos Brandões, da Serra dos Brandões até a Serra do Doutor. Completo de índios e de feras selvagens. Daí, os índios lutando pela sobrevivência, e o rei de Portugal, Dom João V, nomeou o capitão Félix Ferreira da Silva e entregou a ele uma data de sesmaria, exatamente no São João. Então o nosso município não começou pela serra, mas
foi pelo São João. A primeira fazenda de gado no atual município de Campo Redondo foi no sítio São João. E ele chamava que é São João do Pituaçu, porque São João, o rei de Portugal se chamava João. E Félix Ferreira queria homenagear de uma vez só, ele recebeu a capitã, a Sesmaria, no dia 17 de junho de 1744. Então ele queria homenagear João Batista, o precursor de Cristo, e queria homenagear D. João V, o rei de Portugal. E de uma vez só ele fez essa homenagem e ficou feita até hoje. As pessoas perguntavam, eram perguntas que eu fazia sem resposta. Eu lutei muito para conseguir o livro de Luiz da Câmara Cascudo, de Hélio Galvão, de Olavo de Medeiros Neto e outros mais, para poder ter esse conhecimento, que a primeira fazenda de gado foi no sítio São João. E ele, aí quando foi, demorou um pouco, nesse tempo o Félix Ferreira não morava no município, nesse nosso município, ele morava na vila de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Mas ele tinha a terra do Pituaçu, que chama, porque terra de Pituaçu, vocês sabem o que é o pitu, então quer dizer camarão grande, no outro idioma tupi. Então é o afluente que vem do São João para o Açu de Mandago, é aquele rio. Então o Félix Ferreira depois parou e entregou para... Não foi Félix Ferreira, foi já no governo de D. José I. Ele entregou mais outra Sesmaria para outro donatário. E esse era um padre também português, era José Vieira Afonso. Então ele assumiu as terras de Montanhas, de Lagoa Dantas, de Nova Cruz, de Caguaretama, de Bom Jesus, de Serra Caiada, da Serra do Doutor e outra em Picuí. Eram 8 dados de Sesmaria. Mas só que com o padre ele não conseguiu desenvolver. Aí quando foi um certo dia, já no governo do rei D. José I, ele entregou a outra Sesmaria para um doutor que eu perguntar, outra pergunta sem resposta. Esse doutor da Serra ali era um doutor de Portugal. O Félix Ferreira era da cidade de Mafra, em Portugal. E o doutor da Serra do Doutor era o doutor Antônio José Teixeira de Moraes. Ele era de Bragança, também Portugal. Mas algumas pessoas diziam que era devido a um senhor raizeiro que vendia plantas medicinais e alguém chamava ele de doutor. Eu nunca acreditei, até porque era um doutor sem regra. Não pode usar, sabe? Doutor naquele tempo, sabe? Como se fosse doutor mesmo. Ele era doutor advogado formado na Universidade de Coimbra. Então ele veio para a Serra, fundou as terras da Serra, mas a outra que vinha da Mãe d'Água que chamava a Sesmaria do Trairi. E a da Serra chamava-se a Sesmaria da Serra do Doutor, em homenagem ao doutor Antônio José Teixeira de Moraes, advogado lá de Bragança, de Portugal. Não era o raizeiro. Eu encontrei um dia um estudante, ela disse a mim que estava fazendo um trabalho desse para a universidade. Eu aconselhei ela que não fizesse, que eu não tinha conhecimento da história, mas sabia que não era.
Então, pessoal, as nossas origens são essas. Nós tivemos índios que povoaram o rio Trairi, rio que tem traíra, era no idioma tupi-guarani. Rio que tem traíra. Pode procurar no dicionário de língua portuguesa, talvez nem encontre, porque é rio que tem traíra. Então, era mais ou menos nessas formas que foi o anterior à fundação. Aí, veja bem, o doutor Antônio casou-se com a filha de Félix Ferreira, Dona Maria da Anunciação Correia Ferreira. E então ela, depois de casada, ficou viúva porque o doutor Antônio ele foi assassinado em Areis. E ficou Félix Ferreira, que tinha 4 fazendas na Serra do Doutor. Era a fazenda Sussuatã, a Pituaçu, a Pajuçá e a Inhaga. Então, depois os herdeiros do doutor Antônio vendeu para André de Albuquerque, Maranhão, da capital do estado, e possuía 18 fazendas. Só que no Rio Grande do Norte eram 12 e 6 na Paraíba. Então a serra do doutor passou para André de Albuquerque, Maranhão. E André de Albuquerque também tinha escravo, também tinha gado, também tinha fazenda, também tinha muita terra, igualmente o Félix Ferreira do doutor Antônio. Então a nossa terra teve índio, teve escravo, teve advogado de Portugal, teve capitão, tudo isso é nossa terra, mas a história estava oculta. E eu costumo dizer que tem 4 coisas no mundo que não pode ficar encoberta por muito tempo. É o sol, a lua, a verdade e a história. Não pode. Pode até, mas ela se pode. E portanto, depois dessa guerra, que a gente soube, dela não poder ficar assim, porque eu sempre digo, esse livro, ele é um documento histórico escrito, mas todo objeto que existe no mundo, ele é um documento histórico. Todo documento que nós usamos, até o que nós não usamos, que existe no mundo, ele é um documento histórico, só que é não histórico. Aí tem a história oral, tem a história escrita e a não escrita. A não escrita ainda é Noé. Eu pensei um dia, e eu vi um filósofo que dizia que Agostinho, ele dizia que se o mar fosse de tinta e o mundo de papel, ainda não dava para escrever o tamanho da misericórdia de Deus, que era pouco. E eu fiquei pensando nessa frase. Eu acho que se o mar fosse de tinta e todas as águas que existem no universo, ainda não dava para escrever todos os livros com a história do princípio da humanidade até o dia de hoje. Então a gente só faz um resumo. O homem é um ser social, mas ele é histórico. Que ele vá para a sala de aula, que não vá, ele é histórico. Todo ser humano. Hoje isso aqui, tudo que está se passando hoje é história. Não vai ser história amanhã, porque a história não vai vir depois, a história é de agora. Depois é só contar. Então, turma, eu acho que é mais ou menos isso aí. Chegamos depois os herdeiros de André de Albuquerque, Maranhão, venderam as terras para o coronel José Bezerra de Araújo Galvão, da cidade de Currais Novos. E também, enquanto o coronel José Bezerra, as terras dele vinham da divisa do Acari até a fazenda Jacaracica, no atual município de Santa Cruz, as terras do coronel Ezequiel. E eu
do atual coronel, a cidade ali que era uma fazenda chamada Melão, o coronel Ezequiel até São Tomé. Então a nossa terra era entre a terra dos coronéis. Aí veio a fundação Francisco José Pacheco de Lima, né? Natural de Aracati, lá do Ceará, a primeira eleição, aí aqui que eu já pertencia, primeiro pertencia, eu falei a vocês, de Goiânia, a vila de Goiânia. Depois o nosso município, com o rei Dom José, não pertencia mais a Goiânia, mas pertencia a São José de Miquimã. E esse também foi outra homenagem a José, o pai adotivo de Cristo, e ao rei também, Dom José de Portugal. Aí é São José de Miquimã. Também é daqui do Machis até na cidade de São José, toda a região do Trairi pertence primeiro à vila de Goiânia e depois à vila de São José de Miquimã. Aí, depois desse tempo que José Pacheco comprou as terras ao coronel José Bezerra, aí houve a fundação da cidade em 1917. A primeira eleição que houve na cidade de Santa Cruz foi em 1928 para o coronel Ezequiel. E poucos, só quem votaram eram os homens nesse tempo, porque só o único lugar que teve a professora foi em Lages, Alzira Soriano, que quando ela votou e depois lutou para ser eleita prefeita, saiu até no New York Times em Washington e em outros jornais do mundo, porque as mulheres votaram naquele tempo, era um privilégio, elas não votaram. Então, em 1928, só os homens do povoado do Coparador votaram em Santa Cruz. Aí veio a Revolução de 1930, acontece que em 1930 Getúlio Vargas assumiu e passou 15 anos sem haver eleições. E aí, no Santa Cruz, o prefeito de Santa Cruz foi nomeado o pai de Iberê Ferreira de Souza, Adorico Ferreira de Souza, e mandava em Santa Cruz e também aqui em Campo Redondo. Depois de Adorico, aí foi eleito, já foi eleito em 1948, o doutor Jácio Fiuza Bezerra, sobrinho de Teodoro Bezerra, e os Campos Redondenses votaram, o doutor Jácio, que não quis o candidato, mas que houve essa eleição. As urnas eram instaladas aqui na cidade, no Bilão, e eles não votaram. Depois de 4 anos depois de 48, aí veio a eleição de Robiano Bezerra, o pai do ex-senador Fernando Bezerra, irmão de Teodoro, que ele também foi eleito com os votos de Santa Cruz e do povoado de Campo Redondo. E aí, depois veio 1958, em 1958 houve a eleição para prefeito, e o prefeito eleito foi José Ferreira Sobrinho. E pode passar no mercado de Santa Cruz, que lá tem uma foto dele. Foi eleito com os votos de Santa Cruz e do povoado aqui de Campo Redondo. Aí também em 1958 houve a primeira emancipação política de Campo Redondo. Dia 31 de dezembro de 1958, foi a primeira emancipação. E aí, depois houve a eleição, Cipriano Pacheco eleito prefeito, porque eu vejo, às vezes eu vou para algumas feiras de ciência e aí eu encontro lá que Cipriano foi nomeado, não foi nomeado, ele foi eleito. E depois o município foi extinto, depois que ele assumiu, não passou nenhum ano,
E aí Santa Cruz voltou a dominar Campo Redondo. E os Campos Redondos eles tiveram que escolher o doutor Clodoval Medeiros. Em 1963, em 1962 e 1963 ele assumiu. E aqui só foi a segunda emancipação no dia 26 de março. Então, as minhas colocações ficam por aqui. Obrigado. Depois desse documentário ao vivo aí, presenciado por todos nós, né, do professor Pinheiro, a gente dá continuidade à cerimônia do livro, do lançamento do livro. A gente convida aqui todos os pastores presentes das igrejas evangélicas para fazer uma oração nesta noite de hoje. Depois do início da chamada, vai montar uma vez, depois. A gente passaria a noite toda ali, o professor me ouvindo. Boa história, né? Antes dele relatar ali, eu estava dizendo que a nossa região se chamava Sítio São João, Serra de São João, né? E é muito bom ver a história. O sábio Salomão, ele disse uma coisa lá no livro de Provérbios. Ele disse: no demais, filho meu, não há limite para se fazer livro. E o muito estudar enfada somente a carne, né? Nós ficamos cansados, mas a mente nunca vai ficar cansada. Quem lê tem a probabilidade de nunca ter um problema de Alzheimer assim tão cedo, né? Pode até acontecer quando é hereditário. E nós esperamos em Deus que daqui para o dia 31 de dezembro nós temos um novo livro de Campo Redondo, que é o livro dos 50 anos da Igreja Batista de Campo Redondo, que está aqui quase igual com a história da cidade. Está dando trabalho, né? Eu disse que depois que eu terminar de escrever um livro, eu nunca mais peço a um escritor a tirar algum centavo de um livro, né? Porque dá trabalho, foi mais de ano de trabalho. Tá bem. Pastor, anunciei o evento. Tá bom, então a nossa igreja Batista de Campo Redondo, ela tem a honra de estar celebrando amanhã à noite, e sábado e domingo, o nosso cinquentenário, né? Então, o nosso jubileu. Estamos honrados já em receber hoje a filha do fundador, do pastor Benjamin, uma escritora também, né? Tem 3 livros escritos, ele é americano, está aqui na cidade já, e outras pessoas que vão chegar para esse tempo conosco. Eu gostaria de ter você lá na nossa igreja, tá bom? Então, parabéns para o colega George, colega que a gente se conhece desde pequeno, então a gente é colega e amigo, né? Da escola, de igreja e também de Sítio São João, né? Somos oriundos lá da Fazenda São João, quando foi do proprietário Orestes Cortez Gomes, né? Tá bom? Obrigado, pastor. Pastor Vicente aí faz uma oração. Obrigado, pastor. Boa noite, senhoras e senhoras. Quero agradecer pelo convite honroso de participar desta noite da historiografia do nosso município. Campo Redondo está de parabéns. O livro vai preservar a memória da história de Campo Redondo, vai servir como fonte de conhecimento para os futuros pesquisadores, enfim, vai guardar a memória do nosso município. Eu também sou escritor, não lancei um livro que eu tenho já quase 3 anos escrevendo, mas brevemente nós iremos lançar este livro e eu creio que já dá para colocar alguma história de Campo Redondo. Porque quando Campo Redondo foi emancipada, em março, né, diz o hino, com 6 meses depois eu nasci, no mês de setembro, na Santa Cruz, é vizinho Campo Redondo. E nós fomos crescendo, deu lá em Campo Redondo aqui. Quando foi um dia, eu virei representante comercial. Eu viajava o Brasil, quase todos os estados. Quando foi um dia, eu ia passando aqui em Campo Redondo. Aí deu vontade de entrar para vender, eu vendia massas. Passei 2 horas aqui em Campo Redondo, não vendi uma bolacha assim. Quando eu chego no ramal, eu paro o carro, desço, olho para Campo Redondo e faço: tchau, Campo Redondo, nunca mais eu vou entrar aí. Há
quase 17 anos atrás eu vim morar em Campo Redondo, indicado pelo Ministério, e já estamos completando 17 anos. Alguma coisa do Campo Redondo nós já temos aqui, já participamos de várias histórias tristes e alegres, sofrimento do nosso município, por muitas coisas que aconteceram, e também desfrutando das bênçãos que Deus tem derramado na nossa cidade, né? Então eu agradeço a Deus por fazer parte, pelo menos 17 anos eu faço parte da história dos 60 anos de Campo Redondo, e estamos crescendo juntos. Campo Redondo com 60 anos e eu também estou levando esta idade, né? Não sei se vou demorar aqui ou se vim para ficar, mas pelo tempo, né, eu acho que eu não tenho mais para onde ir. Aqui temos construído uma nova família, temos educado nossas filhas, que hoje eu tive até uma alegria, lá no colégio que elas estudam desde criancinha. A minha filha Rebeca recebeu uma homenagem da melhor aluna, do grupo das melhores alunas, tirou só nota 10, e isso eu agradeço por estar aqui em Campo Redondo e pela população que temos recebido. A contribuição que nós temos dado é numa área muito difícil, que é a área espiritual, tirando os drogados das ruas, aquelas pessoas que estão desprezíveis, né, na sociedade, e eu acho que isso é de bom tamanho e agradeço a Deus por isso. Tá certo? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração pelo nosso município. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Geórgio, que foi um dos, como disse aqui no início, professor Geórgio, como disse aqui a jovem Helena, que ele é brincalhão, extrovertido e fácil fazer amizade e aregar também, né? Há 4 anos atrás ele criou uma arenga comigo, mas eu levei, quando eu gosto muito dele, quando a gente ama, passa a mão. Ele não conseguiu me fazer raiva, né? Deus abençoe meu amigo Joel, sempre temos tido essa aliança de amizade e vamos continuar, tá certo? Vamos orar para o Campo Redondo? Querido Deus, meu eterno Pai, eu te dou graças por este momento histórico que estamos vivenciando nesta noite. Ó Deus, contando aqui a história do nosso município de Campo Redondo. Que temos, Senhor da glória, também passado tantas coisas, mas aqui estamos te glorificando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Este município, meu Pai querido, que tem nos acolhido e tem acolhido tantos quantos vierem para cá. Deus eterno, que as tuas mãos continuem estendidas sobre o nosso município, abençoando cada família, cada autoridade civil, política, religiosa, militares. Meu Pai querido, que Campo Redondo cada dia melhore e seja um exemplo para todos os municípios aqui do nosso estado, e que essa história sirva, Senhor da glória, para a geração vindoura, para saber que existem histórias que enchem o coração de alegria, de emoção, e nós sabemos que tudo isso é porque tua mão está estendida sobre esta cidade. Assim nós te agradecemos, abençoa cada um que está aqui representando as famílias de Campo Redondo, com as suas respectivas famílias, e assim a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre todos os habitantes do nosso município, em nome de Jesus. Muito obrigado. E não vamos esquecer de rezar, orar pelo Padre José Manuel, viu? Amigo Arte, quer dar uma palavrinha em nome do Padre? Bem rápido, viu? Vamos dar uma palavrinha aqui em nome do Pároco José Manuel. Pessoal, vamos já terminando, daqui a pouco o vereador quiser se manifestar, nossa vice-prefeita. Pessoal, boa noite. Que noite memorável, né? E bonita no chão da nossa escola, né? Com esse lançamento do livro, né? Desde, eu acho que muito antes de 2012, quando eu comecei a trabalhar aqui, já depois de ser aluno dessa instituição e agora professor dessa escola, que Geórgio vem lutando, né, junto com tantos autores, protagonistas, buscando firmar a história do nosso município, e aqui está o produto final. Como todos vocês já me conhecem, né, meu nome é Lindo Arte, faço parte da igreja. Quando Geórgio me entregou o convite, né, de Padre José Manuel, e ele ainda não tinha entrado na UTI, né, está passando por um momento aí difícil na saúde. Entretanto, né, quando Geórgio me chamou, eu recebi a mensagem com essa notícia aqui maravilhosa em relação ao pastor da Igreja Católica, nosso Padre José Manuel. Diz assim: boa noite.
Estive agora à tarde no Hospital do Coração, me encontrei com a senhora Fátima, irmã do padre José Manuel. Tivemos uma boa notícia. Em razão da boa evolução do quadro, ele recebeu alta da UTI e está sendo preparado para ser removido para o apartamento. Esta noite, ela o acompanhará. Mantendo-nos em oração pelo seu pleno e rápido estabelecimento. Esta mensagem foi enviada pelo Monsenhor Robelan Roberto, agora à noite, no dia 31 de outubro. A gente só tem a agradecer. Eu soube que todos os pastores de todas as igrejas têm entrado nessa corrente de oração. E quem está no momento dando assistência pastorais na nossa paróquia é o padre João Maria, pároco da paróquia recém-criada em Japi. Ele é quem está dando assistência aqui em nossa paróquia até o nosso arcebispo Dom João deliberar e ver como é que ele vai fazer nos trabalhos pastorais de nossa paróquia. É isso aí, é só agradecer a Deus, como eu já fui rezado, falado aqui, por essa obra, como o seu Pinheiro falou, e outras vezes já tinha conversado com o seu Pinheiro, mais ou menos ele já tinha me contado toda essa história. Acredito que muitos de vocês aqui ficaram surpresos da riqueza da história do nosso município, que vem sendo contada e recontada, e está tudo aqui nesse livro. E a gente só tem a agradecer a Deus, que Deus abençoe a todos que colaboraram, participaram. A Georgia, que foi meu professor no ensino médio, no ensino fundamental, como tantos outros aqui. Uma ótima noite, Deus abençoe a cada um e avante. Agora, eu queria ouvir, em nome dos ex-prefeitos, o nosso amigo companheiro de trabalho agora, Carlinhos Lucena, depois o Elvio, pode dar uma palavrinha rápida, e Silvânia, para a gente já encerrar, né, pessoal? Porque muita gente podia falar aqui, mas pelo tempo não dá. Carlinhos, prazer tê-lo conosco, viu? Prazer, meu Jorge. Parabéns pela iniciativa. Quero saudar a todos os presentes, autoridades, ex-colega prefeito, acho que só tem o Elber aqui, tem mais alguém? Enfim, ex-prefeita Silvana, todos os eleitos, enfim, o pessoal da escola, a diretora, a mesa, vice-diretora, e dizer que, na fala do nosso amigo historiador Pinheiro, só da minha esposa, com minha filha Elis Regina, que está ali dando trabalho, mas é assim. Na fala de Pinheiro, ele se referiu a Odorica e Iberê. Iberê costumava dizer o seguinte, quando ele ia participar de eventos, eu sempre repito isso. Se você quer ser visto, você fala em pé, quer ser ouvido, fale alto, e quer ser aplaudido, fale pouco. Eu não quero, a minha pretensão não é ser aplaudido, mas é não cansar os ouvidos de vocês aqui. Mas eu acho que é um momento de agradecimentos. E agradecimento é um dos sentimentos mais bonitos que existe no ser humano. Quando você é grato, e é uma falha muito grande quando você não agradece por aquilo que você recebeu, certo? Então eu me considero uma pessoa privilegiada dentro do município de Campo Redondo. Quem é de Campo Redondo sabe a minha origem. Tenho muito orgulho de ser filho de um agricultor, servidor público também, e de uma agricultora nata, Nenê de Salles e Marina Lucena. Mesmo assim, nós conseguimos galgar algumas vitórias em Campo Redondo, graças à bondade desse povo. E certa vez, eu conversando com alguns familiares meus, após uma derrota política minha para Alessandro 2002, que é lembrado por todos, e eles ficaram um pouco revoltados, porque eu havia perdido a campanha na época, Josinal Evaldo, e eu tive que corrigi-los. Ficou revoltado, o povo isso, o povo aquilo. Disse, não, você não pode falar isso. Eu vim de uma família simples, uma família humilde, e a gente conseguiu fazer uma certa história em Campo Redondo. Talvez uma história modesta, mas uma história que deixou algumas marcas. Porque nós conseguimos ser vereador em 2000, comecei com o Elvio, que se recorda, eu creio, o Ronaldo também, Sal, aqui, se tiver mais alguém que eu esqueci. Santana. Enfim, essas pessoas, em 2000 a gente conseguiu ser o vereador mais votado da cidade, no ano 2000. Em 2004 nós fomos vice-prefeito, na chapa liderada, encabeçada por o Elvio. Conceição, que está aqui também, desculpa, Conceição. E
Em 2012 a gente conseguiu ser prefeito, em 2008 conseguimos ser prefeito, perdemos a eleição em 2012 e consegui ser vereador em 2016. Então, eu não tenho de que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Eu participei de 5 eleições, das 5 nós ganhamos 4, perdemos 1. Eu vou reclamar de quê? Então, o momento, não só esse, mas os momentos da minha vida é sempre de agradecer, e agradecer sempre por tudo que o povo de Campo Redondo fez por mim, e me deu a oportunidade de fazer com que pessoas que me ajudaram muito, como Simone Santerese e tantos outros que eu não vou citar aqui, porque senão a gente termina sendo injusto, sabe da nossa história, conscientes das nossas falhas, sabemos onde erramos, mas também temos consciência que fizemos alguma coisa pelo povo de Campo Redondo. Então, o meu sentimento sempre vai ser de gratidão. E fala em gratidão a você, certo? Você, quando eu fui entrando, nós tivemos embate, tivemos mesmo, e sérios, né? Mas sempre trabalhando com a verdade. E dizer que você está deixando uma marca, porque eu vou pegar um livro aqui. Isso aqui é uma marca para a história de cada um de nós que estamos aqui, estamos sendo homenageados. Eu não sei se outro faria o que Jorge fez, mas eu tenho que agradecer ele porque é ele que está fazendo. Então nós temos que ser gratos a George pela iniciativa, porque nós estamos na história do município de Campo Redondo, né? A gente estava na memória, agora está escrito, é uma coisa que fica, um registro, fica para o resto das nossas vidas, e isso, para mim, é muito importante. Então, Jorge, apesar dos nossos embates, como você disse que nós tivemos e realmente tivemos, eu particularmente, lhe agradeço muito por estar em várias páginas do seu livro, o livro Campo Redondo, 60 anos de emancipação política. Muito obrigado, de verdade, parabéns pela iniciativa. E você falar aqui hoje é gratidão a Deus, porque ele aqui, a primeira vez que eu ouvi ele falar aqui na escola é hoje, porque tem eventos aqui, vários, ele nunca falou alguma vez aqui? Valeu, tamo junto e misturado. Gente, a gente vai quebrar o protocolo aqui, entregar seus recostos. Ele tem uma dificuldade de saúde, a gente vai entregar seus recostos aqui e liberar ele, porque a idade dele já está. Então, seu Zé Costa, eu vou quebrar o protocolo, viu? Seu Zé Costa, venha receber o seu e o senhor vai para casa, porque eu sei como é a... Ainda vou jogar um dominózinho com o senhor lá na frente da minha irmã, viu? Ele é caprichoso. Vamos entregar aqui, vou para outra ali, para entregar o... Deixa eu passar para cá. Vamos entregar o livro dele, depois vai ser seguido. Pessoal, vamos ter com o maior carinho entregar aqui, seu Zé Costa, um dos baluartes da Vaqueirama, vaqueiro. Foi o gerente da fazenda de São Cortez Pereira, é isso? E hoje está valendo aí firme, ainda joga um dominózinho. Que prazer, obrigado, seu Zé. Para liberar a família, vamos entregar o de Samanta, o filho, o sucessor, o vaqueiro. Para liberar o vereador mais votado. Sim, o vereador mais votado de 2092. Tem mais um. Vai receber 2-2, vai receber como vaqueiro, gerente da fazenda, e vai receber como vereador mais votado de Campo Redondo naquela época, de 92. Isso é uma foto histórica, seu Zé. É histórica a sua presença aqui, viu? Que prazer. Mas eu vou jogar um dominózinho pra você. Venha receber de você, Samanta. Você recebe depois. Continua. Se o Elmo quiser, eu vou semana depois para fechar, né? Semana depois. Vamos ouvir o Elmo agora. Boa noite a todos e a todas. Muito grato pelo convite, grato por estar fazendo parte dessa
história, meu pai sempre dizia: meu filho, você tem que fazer certas coisas na vida. E a gente, quando é menino, faz muita besteira. Aí você tem que fazer duas coisas na sua vida. Você tem que ter uma família e tem que deixar um legado. Eu acredito que eu deixei algum legado. Deve estar nesse livro. Besteira todo mundo faz. Família a gente escolhe. Mas legado é difícil de construir. Mas também pode ser fácil de ser quebrado. A reputação muitas vezes é tanto assim para ser quebrada. Mas quando a gente tem fé naquilo que você fez, naquilo que você construiu, naquilo que você quer para você, você nunca vai ser dobrado. Isso é legado. Eu ouvi tantas pessoas dizendo aqui que arengaram com o George. Eu acho que eu não tive nenhum embate com ele, não. Nenhum. A gente nunca brigou. Nunca brigou. Eu acho muito difícil alguém chegar e dizer: você brigou comigo. Não, a gente teve um passezinho. Mas brigar não. É importante. Tem uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas mais antigas dizem: a gente não vive sem passado. A gente vive o presente. Mas nós nunca devemos esquecer e nem de fazer história. Obrigado, professor Pinheiro. Eu acompanhei cada palavrinha do senhor. Obrigado a George pela segunda vez fazer parte do seu livro. E obrigado, Campo Redondo, a vocês, Campo Redondense, e a vocês também, que como eu, como a professora, foi adotado por essa cidade. Eu só tenho a agradecer. Como falou Carlinhos, nós só temos a agradecer. O povo bom. E a bondade transborda no meu coração, porque sou bem tratado. Ninguém volta ao lugar de onde foi maltratado, mas ao lugar onde você é bem tratado, você faz de tudo para estar naquele lugar. E eu faço de tudo para continuar em Campo Redondo. Obrigado a vocês. Obrigado, George. E convidamos agora para a palavra a vice-prefeita Silvana Carla. Boa noite, George. Boa noite ao professor Pinheiro, meu professor, a quem eu saúdo toda a equipe aqui do Arioene, né, minha escola, Dona Tita, os vereadores, eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, enfim, todos, meu boa noite. George, como foi falado aqui, a palavra de hoje é gratidão. E hoje pela manhã eu estava justamente falando com o vereador Eduardo sobre a história da Serra do Doutor e Pinheiro, que nos deu uma aula. Muito obrigado, professor Pinheiro, meu professor, eu fiz parte dessa escola também e me sinto muito feliz em estar aqui nessa noite. Foi uma aula realmente de um resgate que pouca gente sabia. Porque eu acredito que poucas pessoas sabiam dessa nossa história realmente. E hoje nós temos o prazer, nesse livro, de estar retratado muita coisa. E eu sou muito feliz e grata a Deus por fazer parte dessa história. Como foi falado aqui, Campo Redondo é uma cidade, Gislaine falou da sua mãe, né? Campo Redondo é uma cidade acolhedora. É uma cidade das letras, é uma cidade... Então está aqui. Professor Marcos escreveu um livro, eu estive presente. Professor George é o segundo, né? É a segunda edição. E não vai ficar só aí, porque Campo Redondo tem muita história para ser contada. E nós fazemos aqui um apelo que seja feito muito mais. Nossas futuras gerações precisam disso. Precisam de contar, que a nossa história seja contada.
que a nossa história seja vivida, que a nossa história, e onde é que está? Aqui, né? Como foi falado, a leitura. Triste de um povo que não tem história, que não tem memória, e está aqui, o que não vai fazer nunca esquecer de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Porque está aqui o nosso guia. Quando foi chamado Seu Zé Costa, eu tenho uma história do Seu Zé Costa. Eu fui buscar Seu Zé Costa uma vez na casa dele, lá na fazenda, para cuidar de uma vaca do meu pai. Eu cheguei, eu tinha 11 anos, numa moto grande. Ele olhou e disse: minha filha, você pode comigo? Eu disse: posso. E eu mesmo com medo, que ele era grandão e eu bem magrinha. Quando ele subiu na moto, eu cheguei, também assim, mas fomos pro sítio. Ele cuidou da vaca e fui deixar ele no sítio. E ele olhou para mim e disse: você é danada mesmo. Então, assim, realmente, nós temos uma história, nós somos um povo. E hoje, eu só quero lhe agradecer. Agradecer a você, agradecer a toda a equipe e a todo o nosso povo que construiu junto com você a nossa história. E que você não está deixando ela ser esquecida. Que o professor Pinheiro foi lá atrás, foi lá em Portugal buscar a nossa história. E nós só temos que agradecer. E olha que antes, aqui, Walter, que era o pai dele, eu lembro que eu cheguei a pesquisar algumas coisas no livro, que seu pai, que Deus o tenha, seu Francisco Amarante, deixou um pouquinho da história pra gente, que era a nossa referência. Eu acho que aqui todo mundo lembra disso, né? Então hoje nós temos muito mais história para contar. Hoje nós temos muito mais. Professores têm onde chegar os seus alunos, vai buscar a história do nosso município, né? Então nós não temos só aquele livro que seu Francisco Amarante escreveu naquela época. Nós não temos a história dos nossos avós, que a história que a gente sabia da Serra Doutora, que era um curador, um benzedeiro, alguma coisa assim, que da Serra do Doutor. E hoje nós sabemos de onde veio, né? Que era um doutor advogado. Então, assim, isso é muito importante. George, hoje eu tenho certeza, quero agradecer a Deus pela sua vida, como pela vida de cada um de nós. E eu sei que e sou muito grata a Deus por fazer parte dessa história, por estar aqui também escrevendo nessa história, né? Que no futuro nós vamos olhar para trás e dizer: caminhamos por aqui. E nossa cidade hoje está de parabéns. Todo o nosso povo, e esse povo que está aqui hoje, claro que queria estar muito mais gente aqui, mas muita gente vai lhe dizer isso. Parabéns e muito obrigada. Em seu nome, eu agradeço a todos que fizeram parte desse projeto junto com você, porque ninguém faz nada sozinho. Tudo é feito a muitas mãos, a muitas, né? A escola que está aqui, que deu suporte. Em nome de Simone, eu quero também agradecer a todos que lideram essa... Carlinhos, como falou, que você sempre esteve aqui, todo mundo. Então, assim, gratidão. Muito obrigada, George. Eu quero aqui justificar a ausência, aliás, do nosso prefeito, que teve um compromisso, mas mandou um abraço para você e disse que na primeira oportunidade que tivesse, inclusive, recebeu o convite e o livro, né? George, obrigada, viu? Boa noite a todos. Gratidão. E dando continuidade à cerimônia do lançamento do livro, a gente quer convidar aqui o nosso diretor da FM Vale das Serras para dar uma palavra. Alonso, agora você agradece e encerra. Tem muita gente para falar, mas... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sim, aqui. Eu sou tímido assim, como George. Competente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, já que nesta noite, George, pelo convite. Estamos participando dessa cerimônia tão importante para o nosso município. Tem uma passagem bíblica que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E esse livro tem bastante conselheiros. Tem muita sabedoria e tem muita história. História que vai ser contada para os nossos filhos. Nós vamos ler, mas na cabeceira da cama nós iremos muitas vezes contar para os nossos filhos a verdadeira história, não contada simplesmente por George, por nosso professor Pinheiro, que é um historiador fenomenal, mas sim por todos os campos redondenses. Nós devemos agradecer a cada um que contribuiu para que Campo Redondo, 60 anos de emancipação política, pudesse estar nas minhas mãos
e nas mãos de cada um de vocês e cada um dos nossos munícipes que vão repassar essa história realmente como ela é. De verdade, mostrando realmente a realidade no nosso município, chegando até os nossos familiares, as nossas famílias, da melhor forma possível. Então, parabenizar a George é parabenizar a nossa cidade, Campo Redondo, pelo privilégio de ter na sua estante, na sua cabeceira, na sua leitura diária, uma obra gigantesca para a nossa cidade. Então, parabéns, George, parabéns, Campo Redondo, agradeço a todos. Daqui a 4 anos, minha cartinha de Eu corro alguma. Agora sim, dando continuidade à nossa cerimônia do lançamento do livro, agora faremos a chamada nominal dos homenageados para receber um exemplar do livro Campo Redondo, 60 anos de emancipação política, uma narrativa contada por seu próprio povo.